Fala aí, galera, tudo certinho? Prof. Martin B chegando aqui na área. Dessa vez a gente vai falar sobre geometria analítica. Então, bora lá. Galera, eu vou aqui basicamente comentar o que a gente precisa saber sobre geometria analítica para a nossa provinha da EA e quais são os conceitos mais importantes, tá? Primeiro deles, galera, distância entre dois pontos. Cara, isso aqui é meio que feijão com arroz na matéria, tá? É básico e é super importante, tá? A gente precisa saber a distância entre dois pontos, que basicamente é a raiz quadrada, a diferença dos valores de x ao quadrado, mais diferença dos valores de y ao quadrado, beleza? Equação da circunferência também é muito importante, cai bastante, toda hora está aparecendo por aí, tá certo? Essa equação geral da reta aqui vale a nossa atenção porque esses parâmetros A, B e C são os parâmetros que a gente utiliza para fazer a distância entre um ponto e uma reta, tá bom? O baricentro também vale uma atenção pelo fato de ser relativamente simples, né? Se a gente tem três pontos, para a gente encontrar o baricentro desses três pontos, a gente faz basicamente uma média aritmética entre os valores da abscissa e a média aritmética entre os valores da ordenada, tudo bem? A área de triângulo a gente pode entender como módulo determinante sobre 2, tá bom? Esse cara aqui é bem importante, tá? Esses dois camaradas aqui, porque posição relativa entre retas vale uma atenção especial, tá certo? Basicamente, se duas retas têm o mesmo coeficiente angular, né, essas retas vão ser paralelas, tudo bem? E se o produto dos coeficientes angulares for igual a -1, essas retas elas se encontram e formam 90 graus. Tranquilo? Coeficiente angular da reta também vale uma atenção, certo? Dito isso, gente, bora lá para os exercícios? Bom, a gente, ao bater o olho na primeira questão aqui, a gente já percebe o seguinte, ó. Temos aqui x mais 1 ao quadrado, y menos c ao quadrado igual a 9. Esse cara, antes de ler a questão, a gente já tem que bater o olho e sacar o seguinte, cara, isso aqui é uma equação de uma circunferência. A mesma coisa vale aqui para essa de baixo. X menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 16. A gente também tem que ter isso aqui na veia, tem que bater o olho e pensar, mano, isso aqui é equação de circunferência. Aí olha o que quer dizer a questão. O ponto P, 1, 4 segundo as nossas alternativas, a gente só tem a possibilidade de ser exterior ou interior, né? Então, o ponto P, ele é exterior ou interior à circunferência da equação x mais 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. E é interior ou exterior à circunferência da equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 16. Galera, o que a gente tem que saber aqui? Bom, cara, para a gente saber se um ponto ele é interior ou exterior a uma circunferência, a gente faz basicamente o seguinte. Vamos dizer que aqui seja um centro qualquer, né? Vou fazer aqui um desenho muito rústico, por sinal, de uma circunferência, tá certo? Bom, aqui é o centro O, tá bom? Vamos considerar dois cenários. Vamos considerar que a gente tem aqui um ponto K, que seja externo à circunferência, tá certo? E um outro ponto, que eu vou chamar aqui de ponto, vamos dizer, que seja ponto P. Não, P não, porque o P é da questão. Vamos dizer que seja um ponto J, tá bom? Ó, ponto J. Quando a gente faz a distância de K até o centro da circunferência, se K é um ponto externo, essa distânciazinha aqui D, ela precisa ser maior do que o raio, certo? Em relação ao ponto J, se o ponto J é um ponto interno da circunferência, essa distância que eu vou chamar aqui de D', olha, D' tem que ser menor do que o raio, porque esse ponto é um ponto interno. Esse é o raciocínio que a gente precisa ter. Pô, o ponto externo, a distância dele para o centro, tem que ser maior do que o raio, e o ponto interno, a distância desse ponto até o centro, tem que ser um valor menor do que o raio. Então, para a gente começar, vamos lá. Se a questão deu a primeira equação, né, que é essa aqui, ó, x mais 1 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 9. Primeira coisa que a gente tem que sacar, o centro, que eu vou chamar aqui de C, ele vai ser o seguinte, inverte o valor desse cara aqui, ó, é 1 positivo, então o centro aqui da nossa primeira circunferência possui abscissa igual a -1. O y aqui aparece -5, inverte esse sinal, é 5 positivo. Então, esse cara tem centro 1 e 5. E como eu comentei na fórmula anterior, esse cara desse lado aqui, ele é o raio ao quadrado. Galera, se o raio ao quadrado é 9, certo? Não tem como uma medida de um segmento ser negativo, concorda? Então a gente passa esse cara para lá, para o outro lado. Vamos chegar à conclusão aqui que o raio vai ter que ser igual a 3, tudo bem? Então,
temos o centro 1, 5 e raio igual a 3, beleza? O que a gente vai fazer agora? Eu vou começar fazendo a distância agora do ponto P até esse centro C, 1, 5. Se essa distância for maior do que 3, quer dizer que o ponto P ele é externo à circunferência. Se essa distância for menor do que 3, ele vai ser um ponto interno à circunferência. Então vamos lá, galera. Falando aqui das distâncias do ponto aqui, ó, do ponto P até o centro C. Distância entre dois pontos, como eu acabei de comentar com vocês, raiz quadrada. Vamos fazer aqui agora a diferença da abscissa ao quadrado. Então, começando pelos valores de x. O x do P é 1, então vai ficar 1 menos. O x do centro, o x do centro é menos 1, né, galera? Então, fica basicamente assim, ó, 1 menos o x do centro, menos 1. Isso aqui é ao quadrado. Mais o y lá do P, 4, menos o y do centro, 5. Isso aqui a gente eleva ao quadrado também. Então, esse cara vai ficar assim, ó. Me ajuda aí. Vamos ver se isso aqui faz sentido. Menos menos 1 é 1, né, galera? Então, a gente tem aqui, ó, 2 ao quadrado, mais 4 menos 5. Bom, 4 menos 5 é menos 1. Só que quando a gente for elevar ao quadrado, esse menos 1 vai ficar positivo também, certo? Então, a distância do ponto P até C, basicamente, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, e menos 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1 é 5. Galera, a raiz quadrada de 5, ela é maior ou menor do que 3? Vocês concordam que a raiz de 5 ela é menor do que 3? E aí, certo ou não? Porque, bem, a raiz quadrada de 9 é 3, certo? Então, a raiz quadrada de 5 tem que ser menor do que 3. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, que a distância de P até o centro da circunferência é menor do que o raio. Portanto, a gente pode começar dizendo que esse nosso primeiro cara aqui, ele é interior, tá certo? Ó, ele é interior à primeira circunferência, tudo bem? Beleza. Sacaram isso aí? Agora o que a gente vai fazer? A mesma coisa, o mesmo raciocínio. Só que agora a gente vai considerar a distância do ponto P até o centro dessa outra circunferência. E se vocês sacaram um macete, eu vou chamar o centro dessa circunferência aqui de C'. Então, olha só. Bom, por meio da primeira explicação, que foi mais branda, eu acho que essa eu posso fazer um pouquinho mais rápido. Vou chamar aqui de C', o segundo centro. O que a gente faz? Inverte o valor desse cara. Aqui aparece menos 3. Então, o centro da circunferência é 3 positivo. Aqui aparece menos 5. Então, a gente inverte sinal. É menos 5, passa a ser 5 positivo. O centro, então, da segunda circunferência é igual a 3 e 5, tá bom? E o raio, vou chamar de R', é igual a raiz quadrada desse cara aqui. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, a gente vai fazer agora a distância do ponto P1, 4 até esse cara, 3 e 5. Tudo bem? Vamos fazer aqui, ó, distância do ponto P até o segundo centro, que eu estou chamando aqui de centro linha, tá? Vai ficar assim, ó, raiz quadrada. Bom, o valor de x do P, 1, menos o valor de x do segundo centro, 3. 1 menos 3 ao quadrado, mais o valor do y, 4, menos o valor do outro y, 5. Então vai ficar 4 menos 5 ao quadrado. Bom, esse cara aqui vai ficar assim, ó. 1 menos 3 é menos 2. E menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 5, menos 1. E menos 1 ao quadrado é 1. E daí a gente tem esse seguinte cenário. Raiz quadrada de 4 mais 1 é a mesma coisa que, de novo, raiz quadrada de 5. Certo? E daí, a mesma história. A gente repara o seguinte. A raiz quadrada de 5 ela é menor do que o raio. Ela é menor do que o outro raio, que é 4. Isso quer dizer que esse ponto ele também vai ser o quê? Interior à outra circunferência. Nossa alternativa correta é a letra D. Beleza? Certinho, galera? Bom, seguindo aqui para mais uma questãozinha. Essa aqui vai ser rapidinho. Dadas as retas R, 2x menos 3y mais 9, S, 8x menos 2y mais 7 e T, 3x mais 2y menos 1, todas elas iguais a zero, já está escrito naquele modelo geral, pode-se afirmar corretamente que está perguntando a posição relativa entre as retas, né, galera? Então, para analisar a posição relativa,
eu considero mais simples a gente escrever elas no formato reduzido, com o valor de y escrito aqui de maneira isolada. Olha só, tá vendo que essas duas retas, isolando o valor de y, elas passam a ter o mesmo coeficiente angular. Então, a gente poderia dizer que R é paralela a S. Só que não tem essa opção, tá certo? O T, ele possui coeficiente angular igual ao inverso desses outros dois caras, invertendo o sinal. Então, repara, um coeficiente angular é 2/3. Inverte. Bom, invertendo a fração, fica 3/2. Era positivo, inverte sinal, negativo. Essa configuração, quando a gente multiplica esses dois caras, passa a dar o quê? -1. Ou seja, a gente pode dizer que a reta T ela é perpendicular tanto à reta S quanto à reta R. Mas a gente tem aqui como opção, ó, S e T são perpendiculares. Só aparece uma opção para a gente. Não pode aparecer as duas, senão a questão teria que ser anulada, tá? Então, RT são paralelas? Não. RT são perpendiculares. RS são incoincidentes? Não, elas são paralelas. Para que elas fossem coincidentes, além de ter o mesmo coeficiente angular, teria que ter o mesmo coeficiente linear. E repara, uma tem coeficiente linear 3 e a outra tem coeficiente linear 7/12. C é o nosso gabarito. Letra D. RS são perpendiculares? Não, elas são paralelas, tá bom? Próxima questãozinha. Sejam -3 e 3, um ponto A, o ponto B 3, 1, C 5 menos 3 e D -1 e 2. Vértices de um quadrilátero convexo. A medida de uma das suas diagonais é... Galera, alguns alunos me procuraram recentemente, inclusive para falar sobre essa questão. Falando o seguinte, pô, professor, eu fiz a diagonal aqui, uma deu um outro valor e outra deu um outro valor. Mas se é um quadrado, por que está dando diagonais diferentes, né? Gente, preste atenção. A questão está falando que esse quadrilátero é um quadrilátero convexo. Quadrilátero convexo não é quadrilátero regular, tá? Quadrilátero convexo quer dizer que ele não tem, por exemplo, ó, esse formato aqui. Quer dizer que ele não é côncavo, tá certo? Esse cara aqui, ó, vamos dizer que, sei lá, ponto A, ponto B, ponto C, e vamos dizer que a gente tem aqui um ponto D. Olha, isso aqui é um quadrilátero, tá bom, gente? Ó, 2, 3, 4 lados. Só que esse cara ele é côncavo porque ele tem aqui um ângulo maior que 180 graus, certo? A questão, quando ela fala sobre convexo, é algo parecido com isso aqui, ó. E como está falando a medida de uma das suas diagonais, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular uma diagonal. Se não tiver alternativa, a gente calcula outra, tá? Então, repara, eu vou começar calculando aqui a diagonal de A até C, tá? Por que de A até C? Porque a ordem como é dada é a ordem dos vértices, ou em sentido horário ou em sentido anti-horário, tá bom? Então, o oposto ao A tem que ser o C e o oposto ao B tem que ser o D. Eu vou fazer aqui a distância entre os pontos A e C, tá? Vai ficar assim, raiz quadrada. Vamos lá. Valor de x do A, menos 3, menos o valor de x do C, menos 5. Esse cara aqui a gente eleva ao quadrado, mais y do A, 3, menos y do C. Como o y do C é negativo, vai ficar menos 3, certo? Isso aqui é ao quadrado. Então, a distância aqui AC vai ficar assim, ó, raiz quadrada, menos 3, menos 5, menos 8. E menos 8 ao quadrado, 64. Mais. Nesse cenário, menos com menos vai dar mais, né? Então, é como se ficasse assim, 3 mais 3, 6. E 6 ao quadrado, 36. Galera, na prática, então, a gente tem a raiz de 100, certo? E raiz de 100, isso aqui precisa ser igual a 10. Quando a gente olha lá para as nossas alternativas, 10 é uma opção. Então, o nosso gabarito aí é 10. Só para deixar claro aqui para vocês, que se vocês fossem fazer a diagonal DB, ia dar igual a 5, tá bom? Vou adiantar para vocês que seria 5. Não pode aparecer o 5 como alternativa também, senão a gente teria duas alternativas corretas. E aí, galera, curtiram a aula? Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa um comentário. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que deu pra gente comentar bastante coisa interessante para nossa prova. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.